né? É. Vai Então, pegando na prática. então tá, eu vou começar. Eu fiz algumas perguntas gerais sobre o seu trabalho na CUFA e algumas Aham. perguntas específicas sobre agora esse período da pandemia, tá bom? Ok, Então, tá ok. eu vou começar com as perguntas agora sobre você, né? Há quanto tempo você é presidente da CUFA? Então, eu tô na CUFA, Na CUFA, desculpa. Na é, CUFA e. eu já entrei assumindo a CUFA aqui em Brasília, porque na Ah, verdade a CUFA já existe aqui em Brasília há 10 anos, há né? 10 anos. Só que era uma outra gestão, era uma outra galera, e aí esse pessoal acabou saindo e a CUFA ficou desativada durante quase 2 anos. E eu já tinha, na época, um projeto social chamado Projeto SA, é uma ONG que eu fundei. E aí eu conheci o Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA Nacional. E nesse papo que eu tive com ele aqui em Brasília, ele me convidou para reativar a CUFA aqui. Então, esse ano vai completar 7 anos que eu estou aí à frente da CUFA. 7 anos, então. Você já entrou assim como nesse Eu tive, na cargo, né? verdade, eu tive a missão, na verdade, de reativar a CUFA aqui, né? Então, foi uma missão bem difícil, né? Não foi nada fácil, porque a gente realmente começou do zero. Uhum. Então, foi um ano e meio aí de bastante luta para a gente conseguir deixar tudo organizado, mas graças a Deus deu tudo certo. E você trabalha, então, desde então você tem se dedicado exclusivamente à CUFA? Não, eu tenho outros projetos paralelos, né? Mas Hum. principalmente a minha atividade principal é atuar com a CUFA. Né? São as atuações. No começo eu tentei conciliar com o que eu fazia, eu trabalhava eu tinha acabado de assumir, na verdade, a gerência de uma corretora de plano de saúde, eu trabalhava com seguros, né? Hum. Só que aí, depois de um tempo, não tinha como mais conciliar e eu tive que escolher um ou outro, e claro que eu escolhi ficar na CUFA. Que legal. É, e quantos membros a CUFA-DF conta hoje? Direta e indiretamente, hoje nós temos, entre voluntários e pessoas que trabalham sempre nos nossos projetos, né? Aí nós temos cerca de umas 45 pessoas envolvidas na CUFA hoje. Que legal. E você acaba tendo que participar das reuniões nacionais da CUFA? Como é que é essa atuação em escala nacional? Então, a CUFA, a gente tem um contato quase que diário e ele não para em nenhum momento do dia, né? Assim, a gente tem um grupo no WhatsApp que ele é totalmente dinâmico, ele não para em nenhum momento, a gente está sempre conversando, trocando ideia, trocando experiência. Então, tudo que está acontecendo nas CUFAs, a gente vai alimentando ali, vai recebendo informação e existe essa troca, que é muito importante. E a gente tenta fazer o mesmo regionalmente falando. E aí nós temos a cada ano entre 1 e 2 encontros nacionais, que a gente vai para algum estado, e nesse encontro vai cada representante da CUFA no seu estado. E Hum. aí fica geralmente 1 ou 2 dias, geralmente são 2 dias, de imersão ali, trocando ideias, experiências, falando sobre os projetos, que é justamente uma forma de a gente se fortalecer e como a gente encontrar soluções comuns, soluções diferentes para problemas comuns que a gente tem nos nossos territórios, né? Então, esse contato que a gente tem fortalece muito a nossa rede, fortalece a nossa forma de trabalho. Os projetos da CUFA-DF todos brotam aqui mesmo? Ou são parcerias com projetos nacionais da CUFA Nacional? Acontece das duas formas, né? A gente tem alguns projetos, todas as CUFAs elas trabalham de forma independente, né? Hum. Tanto aqui como em qualquer outro estado, nós temos a liberdade de criar projetos que visam resolver problemas ou são soluções para problemas
referente à nossa região. O problema que a gente tem numa favela aqui em Brasília, por exemplo, não vai ser talvez o mesmo problema que vai ter uma favela lá em Manaus. Então, a gente não pode querer aplicar o mesmo projeto aqui e aplicar o mesmo projeto lá. Às vezes, na área de esporte, por exemplo, aqui, um projeto de basquete seja mais eficiente do que um projeto de futebol de areia lá no Rio de Janeiro. Então, a gente tenta sempre enxergar a realidade do território, da nossa região e adequar os projetos para resolver esses problemas. Mas também existem os projetos nacionais, como agora, por exemplo, é o caso da Taça das Favelas, que é o nosso campeonato de futebol, que cada estado faz o seu campeonato regional e a gente agora tem um campeonato nacional. Iria acontecer agora, já era para estar acontecendo agora, se não fosse por conta do coronavírus. E a gente tem esse campeonato que a gente faz o nosso regional e depois nós mandamos os times para jogar o nacional. Aí a gente vai para São Paulo disputar esse nacional. Então tem diversos projetos que são nacionais, que alguns estados ou todos participam, e existem aqueles projetos regionais que são desenvolvidos por nós de forma independente, claro, seguindo sempre as normas e objetivos da CUFA Nacional. Esses projetos nacionais, o Top CUFA também entra nesses nacionais? O Top CUFA, na verdade, ele nasceu nacional, num projeto nacional em 2012, né? Ele foi idealizado pela CUFA Nacional em parceria na época com a Pantene. E aí cada estado fez uma etapa regional, um projeto pequeno, e mandou uma menina representando seu estado para o projeto nacional. Só que depois de 2012 o projeto ficou parado, né? E eu sempre fui apaixonado pelo projeto, sempre achei ele fantástico. Em 2015 para 2016 a gente eu pedi o projeto para nacional, a gente fez alguns ajustes, criamos as duas categorias e a partir de 2017 a gente fez a primeira edição. Foi um sucesso, aí fizemos 2018, fizemos 2019 e agora a gente estava fazendo na verdade nós fizemos 2018, 2019 e estávamos na nossa quarta edição agora, 2020, acho que foi isso mesmo. Só que acabou que por conta da pandemia também a gente não conseguiu finalizar o projeto, né? Ficou faltando a nossa etapa final. A gente está já se organizando para poder conseguir fazer. Mas depois que a gente reformulou o Top CUFA, hoje já tem mais outros 7 estados que fazem o projeto no formato que a gente reformulou aqui, porque como é um projeto da CUFA, ele não é um projeto nosso, não é um projeto que acaba se tornando democrático dentro da CUFA. Qualquer estado que queira utilizar, ele pode utilizar. A gente fica muito feliz, é um projeto muito bacana, eu sou apaixonado pelo Top CUFA. Esse ano a gente ampliou, né? Esse ano a gente já tem de meninos e meninas. E é isso, é um projeto que nasceu nacional e hoje acontece de forma nacional e a gente espera que ele volte a ser nacional. É um projeto fantástico. Muito legal. E você também, eu vi um pouco sobre aquele projeto Empreenda, né? CUFA Empreenda. Esse é um projeto aqui estadual, né? O CUFA Empreenda já é um projeto, eu posso dizer assim, meu, porque eu sou formado em administração e sempre foi do meu interesse, eu sou apaixonado pela área de empreendedorismo e sempre que eu atuei na CUFA, minha ideia sempre foi usar muito as ferramentas de capacitação e de empreendedorismo para que as pessoas pudessem protagonizar suas próprias histórias. Isso, na verdade, é algo que a CUFA faz desde quando ela surgiu, só que isso foi se aperfeiçoando no decorrer dos anos. E a metodologia que a CUFA trabalha, eu sempre fui apaixonado, sempre fui muito fã. E esse projeto eu sempre quis escrever e colocar ele em prática, mas acabou que eu fui protelando durante os anos e aí no ano passado a gente conseguiu escrever ele, conseguiu deixar ele redondinho e esse ano a gente conseguiu começar a aplicar. Claro, eu falo meu, mas é um projeto da CUFA agora, né? Ele já ganhou asas aí, já não tenho mais domínio sobre ele, mas é um projeto que a gente escreveu com muito carinho e a gente está aperfeiçoando cada vez mais, trazendo parceiros para a gente conseguir fazer com que ele atenda cada vez mais pessoas, que é basicamente um projeto de capacitação, mas que tem uma visão muito voltada para jovens moradores de favelas de periferias. Isso é muito bom, né? É muito importante. Tá bom. Então agora vamos conversar um pouco sobre a campanha atual, pode ser? Da pandemia. Então,
Ah, não, mas antes disso, tem mais algum outro projeto que você gostaria de falar sobre, que a gente não, que eu não mencionei, que você gosta particularmente? Falamos da taça, né? Taça, Tocufa, Cufa Empreenda. Tem outros dois projetos que a gente participou aqui em Brasília que são muito, muito legais, que acontece geralmente de forma anual. Um deles, um deles é a Maratona Facebook de Empreendedorismo, que é um projeto de capacitação para ensinar Hum, os moradores, os empreendedores de favelas, como usar as ferramentas do Facebook, Instagram hum, para seus negócios. Isso é muito legal. E a gente fez também um projeto de parceria com o Google, né, que foi um projeto chamado Cresça com o Google. A gente conseguiu aí capacitar algumas pessoas a como utilizar as ferramentas do Google AdWords e já inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Também foi um projeto bem bacana que a gente desenvolveu no ano passado. qual ferramenta do Google? Qual foi o quê? A Desculpa. ferramenta que capacitaram? Ensinar Google AdWords, as ferramentas de você Ah, usar, de como você impulsionar os negócios no Google, enfim. A gente hum. capacitou jovens e adultos também a utilizar essas ferramentas e já poderem trabalhar no mercado. Eles podem trabalhar de forma autônoma ou trabalhar em alguma agência. E esse tipo de campanha de angariar alimentos e recursos, vocês começaram com isso agora, né? Ou é uma coisa que vocês já faziam antes, ocasionalmente? Então, quando eu comecei, quando eu fundei a ONG, que é o Projeto SA, há 10 anos, 10, quase 11 anos atrás, a minha ideia, eu comecei a trabalhar basicamente com assistencialismo, né? A gente arrecadava doações, alimentos, roupas, enfim, e doava para algumas instituições aqui em Brasília, como creches, orfanatos, asilos. A gente chegou a fazer em um ano mais de 30 ações, dava mais do que 2 ações por mês. Eram ações grandes, sopão, a gente fez bastante em diversas regiões. Mas no decorrer do tempo, principalmente depois que eu entrei na CUFA, a gente percebeu que eu fui aprendendo muito isso, a CUFA me ensinou muita coisa, me ensina ainda muita coisa, e eu fui aprendendo que melhor do que você, e aí a gente aprende na prática aquele ditado que às vezes a gente não leva muito a sério, que é em vez de você dar o peixe, você ensinar a pessoa a pescar, né? Só que para você ensinar a pessoa a pescar, você tem que levar aquela pessoa até o lago, enfim, às vezes você precisa ajudar ela como ela vai obter ali uma vara de pescar, não é simplesmente você dizer, vai pescar. Então, a gente tem que ensinar, e quando a gente fala ensinar, as ferramentas fazem parte desse processo. E hoje eu sou totalmente entusiasta disso, dessa capacitação e de fazer com que as pessoas, proporcionar para as pessoas, na verdade, esse protagonismo. Né? As pessoas não querem ficar recebendo comida, as pessoas não querem ficar recebendo roupa. O Celso fez uma fala esses dias numa entrevista que eu achei fantástico. Ele falou que a melhor forma de você humilhar alguém é você dar comida para ela. Ninguém quer ficar recebendo migalha, ninguém quer ficar recebendo comida. As pessoas querem produzir, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem oportunidade. Então, eu acho que o assistencialismo ele é necessário, ele é importante para preencher uma lacuna, uma necessidade momentânea, mas ele não deve ser algo reproduzido sempre, porque você acaba mal acostumando as pessoas, né? Você acaba fazendo com que as pessoas se tornem dependentes daquilo. Então, é melhor você produzir oportunidades, né? As Sim, né? pessoas que elas possam A utilizar essas transformação, oportunidades. visar mais a transformação social, né, do que a Exatamente. manutenção de um Estado. Exatamente. Então, a gente, claro, nesse momento de pandemia, porque pegou muita gente de surpresa, as pessoas que moram nas favelas não estavam preparadas. Se as pessoas que moram em bairros de classe média já não estavam tão preparadas, imagina quem mora numa favela, né? Uhum. Então, claro que a gente sabe que nesse momento é um momento emergencial e a gente precisava fazer essa ação. Então, a campanha começou por conta da situação do coronavírus, mas não é um tipo de ação que a gente faça sempre. Mas mesmo assim é uma coisa que está dando muito certo, né? Essa campanha. Vocês começaram dia 3 de abril, né? Começamos aqui em Brasília dia 3 de abril,
E E, até assim, tem ganhado uma visibilidade fantástica. você tem a ideia de até agora quanto vocês já conseguiram arrecadar? Quantas toneladas? Nós atingimos essa semana a marca de 200 toneladas de alimentos já distribuídos, né? Ah, Já atendemos mais de 19 mil famílias. Então, para a gente é um número muito importante, muito expressivo. A gente fica assim, super orgulhoso e contente de conseguir até aqui ter feito um trabalho gigante. A nossa meta inicial era chegar a 100 toneladas, então a gente já dobrou a meta, sim. já conseguimos aí dobrar nossa meta. E a ideia é que a gente continue, né? A gente não vai parar enquanto a situação, pelo menos, não voltar a se normalizar. A gente continua com a campanha querendo ajudar cada vez mais famílias. E vocês fizeram várias parcerias, né? Sim, A, sim. a, você tem ideia de quantas parcerias vocês fizeram com diferentes? Nossa, foram muitas, assim. A gente contou com o apoio de muita gente. Nada disso seria possível se nós estivéssemos sozinhos, né? Então, a gente Uhum. contou aí com diversas empresas, empresários, artistas, pessoas físicas. A gente recebeu muita doação de pessoa física. Isso para a gente foi algo incrível, assim, que a gente pôde enxergar realmente a sensibilização das pessoas nesse momento com o próximo, né? Então, Uhum. muita gente entrando em contato, meu celular mesmo não para, ele está aqui, eu tô colocando no silencioso, mas enquanto a gente está conversando, ele está apitando aqui o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo que a gente ganha visibilidade com a campanha, tem um lado positivo, mas também tem um lado é, muito triste, que a gente recebe muitos pedidos de ajuda e a gente não consegue atender todo mundo. Então, na, no triplo de velocidade que eu recebo mensagens de pessoas querendo ajudar, eu recebo muito mais de pessoas pedindo ajuda. E aí a gente vai tentando adequar e ajustar para poder tentar ajudar da forma que for possível. Sobre isso, né? O que que você ganhou, assim, o que foi mais impressionante para você durante essa campanha, assim, observando essas pessoas em situação vulnerável, assim, o que que te foi marcante e que você observou, assim, né, durante essa campanha sobre isso? Uma coisa que tem sido muito, assim, são várias situações, né? A gente tem presenciado assim muita coisa, muitas situações tristes, porém muitas situações interessantes e que deixam a gente muito feliz. Mas acho que uma delas que a gente tem presenciado bastante é que as pessoas que moram nesses territórios e que não têm condições, elas têm a consciência de que seus pares vivem a mesma condição, né? Então, o pouco que elas recebem, elas dividem. Então, assim, elas não retêm aquilo para si. Se ela recebe 2 cestas básicas, e ela vê que o vizinho, a vizinha dela está passando fome, ela vai lá e dá uma cesta básica. Então, se ela recebe um saco de feijão, ela vai lá e divide o saco de feijão com o vizinho. Isso a gente tem presenciado muito, né? E mostra realmente que se não for dessa forma, não tem como as pessoas passarem por essa situação sem muitas sequelas, né? A gente tem que se ajudar da forma que for, né? A gente tendo pouco, a gente tendo muito, mas esse espírito de solidariedade para a gente tem sido incrível, assim. Porque, geralmente a ideia que a gente tem é de que as pessoas vão receber 3 cestas básicas, elas vão estocar ali, vão guardar e eu vou pensar só em mim, mas não, as pessoas têm realmente compartilhado o que elas têm recebido. E você tem uma rede de apoio, né, em cada região, tem uma espécie de subcentral, né? É, São assim, quantas redes dessas? eu até vou fazer uma correção, porque eu falei para você que tinha mais ou menos 45 pessoas envolvidas. Isso eu falei, na verdade, é diretamente. Eu tenho Aham. indiretamente muito mais pessoas participando. E aí esse número vai fazer mais ou menos umas 200 pessoas. E aí eu vou explicar por quê. A gente tem 48 lideranças que trabalham com a gente diretamente na CUFA, né? São lideranças comunitárias que em diversas regiões aqui em Brasília. Hoje nós temos sedes da CUFA em 12 regiões aqui em Brasília, que atuam diretamente em territórios
de vulnerabilidade social. Então, essas pessoas estão ali todos os dias, não para, se tem ação acontecendo num lugar, tem ação acontecendo em outro lugar, então a gente está sempre se movimentando e sempre ajudando. Aqui não por conta disso. E de forma paralela, a gente tem esses colaboradores nessas outras regiões que também vão participando e vão utilizando a visibilidade que a marca da CUFA tem ganhado nesse período para ajudar outras pessoas. É o que a gente tem, é o nosso maior propósito. Então, eu falo porque eu vejo muitas pessoas, eu estava procurando aqui uma instituição para poder ajudar e vi na internet a primeira que apareceu foi a CUFA. Isso para a gente é muito bom, porque a gente tem capacidade de entrega, a gente tem logística, a gente tem uma equipe preparada, uma equipe grande, então a gente consegue fazer com que essas doações cheguem, de fato, em quem mais está precisando. Foi assim a nossa parceria com a Setur, né? Exatamente. A gente... Exatamente. E o legal foi isso, que você está sempre aberto, né? A sua abertura que permitiu com que a gente conseguisse fazer essa campanha em parceria com vocês, né? Vocês estão abertos. Eu até falo para as pessoas, eu falo muito para as pessoas, inclusive para a minha equipe, eu falo, pessoal, eu peço só um pouco de paciência, porque às vezes eu demoro um pouco a responder o WhatsApp, porque são tantas mensagens que às vezes alguma passa batida e eu tiro uma hora do dia para poder revisar todas e acabar respondendo. Então, se for algo muito urgente, me liga, né? Que é mais fácil de eu conseguir responder. Mas eu falo muito para as pessoas que estão comigo, e o Celso fala muito isso para a gente, que como nós somos linha de frente, a gente precisa entender a importância dessa disponibilidade e desse diálogo. Porque para as pessoas que estão querendo ajudar, principalmente nesse momento, nós somos o elo de ligação. E se esse elo é quebrado ou ele não está funcionando da forma que tem que ser feito, não vai dar certo. Então, para finalizar, uma última pergunta. Quais são os projetos futuros que você vê para a CUFA DF? Então, nós temos a continuidade dos projetos que a gente já executa, né? Que é a Taça Favelas, Top CUFA, e a gente está trabalhando em cima de um projeto que vai ser uma ramificação do CUFA Empreenda, que é o Jovem que Produz, e a nossa ideia é pegar uma outra linha mais cultural do empreendedorismo, capacitar jovens na área de empreendedorismo. Eu quero muito conseguir voltar com um projeto da CUFA, que é a Libra, que é a Liga Internacional de Basquete de Rua, que é um projeto que já foi, durante alguns anos, fez um grande sucesso aqui em Brasília. E a galera me pede, pô, volta para Libra, porque é uma mistura de basquete de rua com hip hop, grafite, os elementos do hip hop. Então a gente tem uma pegada e tem uma demanda muito grande. Ele já estava pronto para ser executado esse ano, mas por conta do Covid a gente não vai conseguir, então ele vai ficar para o ano que vem. Mas a ideia é que a gente consiga aí voltar com a Libra, que é um desejo muito grande nosso. Então, a princípio, a nossa ideia é essa, a gente continuar realizando os projetos na área de capacitação, empreendedorismo, esporte, moda e vendo as necessidades e continuar atuando nesses setores. Muito obrigada. Tá, vamos... É isso? Só agora a gente pode ter um papo rápido. Você tá aprovada como repórter. Não, eu não Como sei, jornalista assim, tentei aqui, mas acho que foi legal, acho que vai ficar, porque também não dá para fazer uma entrevista muito longa, né, então eu tentei pegar uns pontos. Não, mas se tiver mais alguma pergunta, pode fazer que eu não tenho tempo. Tá bom. Não, o problema é que depois, na hora de transcrever, né, é para as pessoas lerem, não pode ficar muito longo, foi isso que a minha amiga falou, assim, toma cuidado, porque você vai conversando e quando você vê a entrevista tá gigante e aí depois é impossível de publicar, né. Ainda mais eu que gosto de contextualizar muitas coisas, então eu vou falando. Não, eu achei ótimo, assim, porque eu não quis aprofundar nada, assim, né, nesses temas, mas eu acho super interessante. Isso pode ser uma coisa futura, em outras discussões. O tema da assistência social, do trabalho social no Brasil, né, e com jovens, isso é uma coisa que também participando de ONG é algo que me interessa muito, né, e eu sou também apaixonada por esse trabalho com jovens. Eu sou professora, né, da rede pública. Professora contrato temporário, né? Uhum. E
Aí, e aí eu vi, assim, o tanto de talento, né, que a gente tem, assim, um ano na escola, né, eu trabalhei no Darcy Ribeiro, ali no Paranoá. Sim, bacana. E... Hã? Legal, conheço a Ribeiro. Você conhece? É muito boa na escola. Uhum. E um ano lá eu vi, assim, o potencial, né, dos jovens, assim, enorme, que a escola tenta dar vazão, mas não dá conta, né? E o sistema de ensino, o sistema educacional do Brasil é muito ruim, né? Não consegue. E aí, essa coisa do empreendedorismo é o que me chamou para vir para uma ONG também. A mesma ideia na Setura, que a gente tem um projeto, é esse também, de incentivar o empreendedorismo jovem, porque eu vejo uma saída muito mais viável do que só o incentivo à universidade, assim, né? Eu vejo que tem muitos jovens que não têm essa veia da universidade, que a universidade, às vezes, ela atrapalha mais do que ela ajuda, né? Ela atrasa. E eu tinha alunos do segundo ano do ensino médio já com cabeleireiro, já com uma loja montada, e ele era o dono do cabeleireiro, ele né? E assim, você vê, eles têm potencial, né? Se ele parar para fazer uma universidade, às vezes isso só vai atrasar, né? O desempenho, assim, né? E eu vejo uma coisa que muitos jovens acabam se endividando, pagando faculdade, é um problema, né? E a gente se forma e tem muita gente sem emprego, né? Com diploma e sem emprego. Então. Hoje em dia o diploma ele já não é mais um diferencial Não tão grande é. no mercado, né? Às vezes o curso técnico ele é mais interessante do que você ter um diploma de Eu achei muito faculdade, legal né? que esses projetos que você falou são muito atuais, assim, né? A questão da moda, a questão dos esportes, né? Que é uma coisa que sempre faz sucesso entre jovens, e da arte. Isso é muito transformador também, porque eles se expressam, né? Por meio de algum essas atividades, né? Isso também eu sinto, eu via muito isso nos meus alunos, a necessidade de se expressar, né? Um jovem da periferia, ele por passar por situações muito únicas, né? E injustas, eles têm tem uma demanda psicológica muito grande que não é atendida, né? Muitas vezes os pais não conseguem dar atenção, os pais trabalham fora o dia inteiro, trabalham muito. E aí essa parte psicológica fica muitas vezes pouco assistida, né? E a arte e o esporte é uma forma de dar vazão para isso, né? De dar uma ajuda, né? Acaba não sendo só um entretenimento, né? Para alguns se torna um meio de vida mesmo, uma forma de meio profissional mesmo. E motivacional também, né? Vários relatos. E a internet tem ajudado muito também, a gente fala muito sobre a questão da internet. A internet democratizou esse acesso, né? Para que a cultura das favelas seja difundida pelo mundo todo. Então, hoje um jovem que faz rap ali na Estrutural, na Santa Luzia, ele consegue mostrar o trabalho dele para o mundo todo através da internet. O YouTube é uma plataforma fantástica que ajuda nisso. YouTube, Instagram, enfim. Então, isso é algo assim transformador para a vida deles, né? Sim, essa coisa de palavra distorce. Por Não, favor. eu vou tentar fazer direitinho. Obrigadão, viu, Bruna? Tá Muito ótimo. Que isso, eu que obrigada. agradeço, Luísa. Até a Precisando, estou próxima, à então. disposição. Tá bom, até a Bom que deu próxima. certo.